Vamos voltar a falar sobre a suspensão do início do ano letivo, o adiamento do início do ano letivo na rede estadual por causa do calor. A Justiça concedeu uma liminar depois de o sindicato que representa os professores da rede estadual fazer essa solicitação. Pois é, o motivo apontado, a falta de estrutura das escolas para atender alunos, professores, a comunidade em geral diante desse calorão. Carol Aguaidas, vamos saber então as justificativas do CEPERS. Bom dia mais uma vez. Pois é, Josmar, para isso nós convidamos a presidente do CEPERS Sindicato, a Rosane Zan, para que a gente entenda juntos melhor o que de fato aconteceu por aqui. Já conversava com ela antes da gente entrar no ar, né, Rosane? Te agradeço pela tua participação, a gente sabe que é um dia de bastante movimento, que essa decisão que teve essa liminar acatada, né, então, pela Justiça ontem, não começou ontem, né? Queria que você explicasse para a gente desde quando que vem esse pedido, quando é que vocês entenderam que era importante que as aulas fossem suspensas nesse início de semana. Bom dia para ti. Bom dia, Carolina. Na verdade, nós iniciamos com esse pedido, reivindicação por parte da nossa categoria, foi na quarta-feira, né? Eu até inclusive mandei uma mensagem via WhatsApp para a Secretaria de Educação, colocando ali até que a própria Metsul, né, a estação de meteorologia, vinha apontando que essa semana seria um calor excessivo. Então não tive resposta por parte da Secretaria de Educação, que até inclusive disse que conversaria com o governador. Depois levamos a mesma reivindicação, nós tínhamos audiência na quinta-feira, conversamos com o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, aonde nós colocamos a nossa reivindicação, porque não adiantávamos dizer uma parte das escolas parem de acordo com o local. A gente sabe que as escolas são um todo. E aí, mais a questão das estruturas das escolas, a gente sabe que no interior lá de Quaraí, no interior de Uruguaiana, na minha cidade mesmo de São Luís Gonzaga, tem escolas que não comportam a questão da energia, porque tem áreas de condicionado, e quando há uma sobrecarga de energia, cai-se a chave. Então, isso são exemplos de várias escolas. Agora mesmo nós estamos aqui na Escola Maria Garrincha, que é uma escola que está ainda em termos de arrumação, claro, da parte das suas estruturas. Imagina se o dia de hoje realmente for bastante quente, e vai ser, né? Ontem mesmo nós já sentimos na pele a questão do calor. E a questão hoje, né, da questão da climatização, não é uma questão de luxo, e sim uma necessidade. Eu acredito que o governo do estado tem que começar a pensar de que forma vai reestruturar as escolas, porque essa questão do clima está sendo apontado por dados meteorológicos. A própria estação do Metsul informou, está cobrando. Tanto que as redes municipais de todo o estado adiaram as aulas, no caso já colocaram as aulas no dia 17. Então, cada vez mais vai ficar nos meses de janeiro, mês de fevereiro, são momentos de calor excessivo. Então, nós temos que pensar em adaptação a esses meses, porque até inclusive porque nós não podemos colocar a nossa comunidade escolar à mercê. Eu acho que nós não podemos negar a ciência. Ao contrário disso, a gente tem percebido que muitas pessoas não estão levando em conta que hoje há uma mudança climática no mundo, é uma questão política, e que tem que ser visto não somente por aqueles que fazem os estudos sobre a questão do clima, mas a nível nacional nós temos que começar. Isso é mundial, a questão do calor, isso está apontando em vários locais. Bom, quando a gente fala nessa falta de estrutura, principalmente em relação ao uso de ventiladores, sobrecarga elétrica, o que pode se pensar, né? Qual seria uma solução que se tem, pensando a partir de agora nessa mudança que deve vir pela frente quando a gente fala desse calor cada vez mais frequente por aqui? Bom, eu acho que dinheiro tem, né? A gente tem aportes aí do próprio Fundeb, mostrou que existe muito dinheiro. As 30% do Fundeb são para as estruturas das escolas. Acredito que tem que ter esse olhar realmente, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, tem que haver um olhar diferenciado. E aqui a gente vê que ao tempo, é uma coisa tu dar aula há 10 a 15 anos atrás, numa escola que não tinha nem ventilador e nem ar-condicionado. Então, isso também é um momento de repensar na questão das estruturas. A gente vê aí aqui o caso do Mané Garrincha, que o processo de licitação, que agora está a parte da construção está parada. Então, são exemplos como esse em vários locais, né, de várias escolas, das 2.300 escolas, que aonde tem escolas que têm uma boa estrutura é porque a comunidade
comunidade escolar ajuda e para que essas escolas tenham. Eu acho que a sociedade em si tem que entender que os aportes financeiros, o ICMS, que é um aporte que está dentro do financiamento da educação, tem que ser realmente revertido para as estruturas das escolas. Bom, Josmar, Simone, sinal tocando aí, 7h30 da manhã, vale a gente lembrar mais uma vez, a gente fala isso desde o início dessa segunda-feira, aulas estão suspensas, adiadas por enquanto em toda a rede estadual de ensino, a pedido do CEPER Sindicato, foi acatado pela Justiça, o governo do estado já recorreu, deve-se ter novas decisões ao longo desses dias. Para o CEPERS, o que é o mais importante de fato, que essa semana as aulas permaneçam suspensas, o que vocês esperam depois desse pedido que foi feito? Bom, o que se deve acatar é o que a liminar diz, né? O que a justiça diz. Então, nós aguardamos que o governo realmente entenda, não negue o que está dentro da ciência e que realmente nós possamos ter um pouco de qualidade em termos desse momento onde nós soubemos o assolamento da questão do calor extremo. Para a gente encerrar aqui, Josmar e Simone, eu passei a semana passada inteira fazendo uma reportagem especial sobre essa retomada de aulas, né? Uma série de mudanças, novidades e adaptações. O que o CEPERS, que representa essa categoria tão importante para o Rio Grande do Sul, dos professores, espera para esse ano de 2025? Bom, Carolina, eu acho que nós esperamos cada vez mais investimento na qualidade da educação, porque além da questão da valorização, que é um dos pontos principais da educação como um todo, né, agora nós temos o 6,27, que está aí para ser aplicado na educação, e mais uma vez o governo Leite deixa de fora uma parte importante, que são os aposentados, os funcionários de escola, que estão há quase 10, 11 anos aí, sem nenhum tipo de reajuste, que realmente o nosso poder de compra cada vez é menor, a própria cesta básica mostra, vocês viram aí o preço do café. Então, se nós não temos condições de ter uma vida digna, uma vida que realmente a gente possa ter subsistência, imagina que qualidade nós vamos ter da educação. Então, nós estamos sempre na luta pela valorização salarial, como um todo, para toda a nossa categoria, e também pela qualidade da educação do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço pela tua participação, Rosane San, presidente do CEPER Sindicato, que representa os professores aqui do Rio Grande do Sul. Ainda hoje, aqui no Bom Dia Rio Grande, a gente conversa também com a Secretaria Estadual da Educação, Raquel Teixeira, para entender como é que segue essa semana e o que a gente pode esperar para os próximos dias na rede estadual de ensino aqui do Estado. Tá bem, Carol. Eu não sei se é a presidente do CEPER, que acabou de sair de quadro aqui, mas, enfim, tá ali ainda. Como que ela se posiciona em relação ao argumento do governo do Estado, né? Que é a organização das famílias, a preparação que muitas famílias já tinham para o início do ano letivo, além de a questão da merenda, a questão do convívio, enfim. Será que se a presidente ainda estiver por aí e puder comentar esse assunto? A gente está fugindo do sol aqui, que o sol, a gente falava do calor extremo, está a pino já aqui onde a gente está, aqui no bairro Menino Deus, viu, Josmar? Mas eu repasso a pergunta para ela, como é que a senhora vê a posição do governo, que fala justamente que, né, com esse adiamento as famílias já estavam estruturadas, já tinha todo mundo combinado, já estava se pensando nesse retorno, tinha questão também de merendas, né? Apesar de tudo isso, a gente ter esse adiamento. Como é que a senhora vê o que diz o governo do Estado? Bom, eu acho que quando nós pedimos a semana passada o adiamento, o governo tinha o tempo hábil de ter adiado as aulas, né? Isso a gente não recebeu o retorno por parte dele, porque não é só professores, funcionários de escola, mas toda uma comunidade. A exemplo disso, eu tenho vários pais que dizem, né, que vem se colocando aí quando a gente encontra um pai e uma mãe e diz, olha, como é que eu vou mandar meu filho nesse momento se a escola dele não tem a estrutura necessária para recebê-lo? Eu acredito que a própria comunidade como um todo vai entender. Eu acho que existe um momento que às vezes a gente tem que dar uma volta, e eu acredito que o governo do Estado deveria ter visto isso com mais tempo. Tá aí, resposta do CEPER Sindicato, Josmar. Carol, obrigado, viu? Ainda hoje, lembrando, a gente vai conversar com a secretária Raquel Teixeira também sobre esse e outros assuntos que envolvem a nossa educação. Muito obrigado, viu, também a presidente do CEPERS por ter comparecido aí à nossa entrevista.